Olá, eu sou Cleonaide Pinto, sou psicóloga e eu quero compartilhar com você hoje a respeito de um livro que li e eu gostei muito desse livro. O nome é Saber Pensar, de Pedro Demo. E dentro desse livro há um capítulo extraordinário que tem tudo a ver com a psicologia, que é a gestão da autonomia. Todos nós, desde que nascemos, nós vamos criar uma trajetória para se tornar cada vez mais autônomo. E o que é autonomia? A autonomia na vida é você conquistar a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas de maneira individual, autogovernar-se. Isso significa a autonomia. Então, a autonomia é um processo que vai durar toda a vida. E uma das coisas que levam uma pessoa a um consultório de psicologia é a incapacidade, tantas vezes, de autogovernar-se. É criar uma expectativa imensa em relação ao outro. E, de repente, ela chega ou ele chega no consultório e diz assim: eu nunca pensei que um dia eu fosse passar por isso. Por quê? A gestão da autonomia considera, então, a possibilidade de você cuidar de si mesmo, de você trazer para você a responsabilidade pela sua existência. Saber pensar, então, não é só pensar. É também e, sobretudo, saber intervir. Então, a questão não está relacionada no exercício da autonomia apenas em aprender a pensar, mas, basicamente, associar o pensar ao intervir. Quero dizer, ter prática e teoria. Tudo aquilo que nós aprendemos, devemos então exercitar para colocar essas coisas em prática. Então, viver em sociedade é aprender a ser responsável por si mesmo, ser responsável pela sua existência. Então, toda pessoa que convive comigo e com você, ela é convidada a participar da sua existência, mas a responsabilidade do autocuidado é meu e é seu também. Então, teoria e prática quer dizer que é importante que a gente refaça o caminho o tempo todo da autonomia e, para dizer a verdade, por toda a vida. Compreender, ela não é só uma questão de lógica. Compreender e ter relação com a lógica é também você ser capaz de fazer a leitura da realidade. Tem pessoas que elas só conseguem entender o que é dito, mas tantas vezes não consegue fazer a leitura social, a leitura daquilo que não é dito com palavras, mas é dito com um silêncio, é dito com uma ausência, é dito com um comportamento de desprezo. Então, o exercício da autonomia é também uma relação entre teoria e prática, entre você estar atento a aprender a pensar e também aprender a intervir, quer dizer, fazer algo de modo a fazer algumas alterações no modo como você vive socialmente. Compreender-se é melhor quando você ordena as coisas. Então, Pedro Demo admite que quanto mais organizada uma pessoa se torna, tendo a capacidade de ordenar as coisas, mais facilmente é ela compreender aquilo que está no entorno. Quer dizer, você não ter tanta pressa assim para ter uma resposta, mas está atento aos detalhes, está atento ao clima, está atento ao olhar ou à ausência desse olhar. Então, aprender a andar, aprender a falar não é o suficiente. O aspecto que está à frente disso é o exercício eterno de uma autonomia. Eu quero então abordar para você, relembrar para você que na vida real, geralmente vale muito mais o consenso do que a lógica. Vale muito mais você impor limite do que impor limite sem negociá-la.
Então, muitas vezes, nós vamos passando pela vida recebendo ordens. Faça isso, não faça aquilo, vá por ali, não vá por ali. E a pessoa fica na vida apenas aguardando que alguém diga o que você tem que fazer. E muitas vezes, essa orientação não vem. E a pessoa se desorganiza mentalmente. E tantas vezes eu ouço alguém dizer assim, mas o que é que as pessoas vão dizer de mim? O que é que fulano de tal, o que é que ela quer que eu faça? Porque no nosso íntimo há sempre uma percepção de que a ideia da outra pessoa, a sugestão de uma outra pessoa é sempre muito melhor do que parar, analisar e tomar as suas próprias decisões. Porque, de qualquer modo, viver é correr risco. E quando você arrisca, mas você toma suas próprias decisões, você se torna responsável muito mais por elas, né? Então, pensar não é apenas ter ideia, mas é tê-la com jeito. Não se pode estudar qualquer realidade sem interpretá-la. E o exercício do ambiente familiar é um ambiente propício para que você devolva a pergunta para a criança, devolva a pergunta para o adolescente, das questões que ele almeja tomar decisão. E na medida que você vai aprendendo a fazer as perguntas adequadas, a aguardar que aquela pessoa construa a sua própria resposta, você então está criando um indivíduo, está desenvolvendo no indivíduo a capacidade de autogerência, né? Que é essa autonomia que eu acabo de falar a respeito de Pedro Demo. Então, saber reaprender faz parte da autonomia. Então, se durante muito tempo eu tinha uma resposta para um problema, no momento que aquele problema modifica, eu preciso dar uma nova resposta. Então, todas as vezes que no caminho da vida algo acontece que você não tem uma resposta, significa que você vai ter que criar um novo roteiro. Então, quanto mais tempo você passar rígida diante de uma situação, menor vai ser o seu tempo para estudar novas propostas, novos caminhos, novas habilidades, uma nova forma de você responder a um problema novo. Então, a vida, ela pede autonomia. A vida, ela pede autogerência. E para isso, só mesmo a vida para poder nos ensinar a reaprender a viver e a dar novas respostas diante de novas perguntas. Ensinar a cuidar também faz parte da autogerência. Você sabe por quê? Porque quem só está na vida para receber, para ser cuidado, para ser tratado, para ser servido, quanto maior é a sua capacidade de ficar inerte, passivo, só recebendo do outro, menor é a sua gerência de si mesmo. Então, quanto mais maduro é uma pessoa, maior é a oportunidade de aprender a cuidar. Aprender a cuidar de si mesmo, aprender a cuidar do outro. Aprender a cuidar é uma arte para pessoas maduras. Porque pessoas infantilizadas, elas passam pela vida o tempo todo esperando ser cortejadas, cuidadas, conduzidas, aconselhadas. E aí, quando ele chega no consultório, ele diz assim: o que eu devo fazer então, psicóloga? Me diga aí o que eu devo fazer. E aí eu devolvo para ele essa vida e digo: o que você acha que iria se adequar melhor? Vamos pensar juntos? E na medida que você abre espaço para que o outro pense, ele vai desenvolver um pensamento com mais originalidade, com mais concentração, com mais intenção. E juntando o pacote de tudo isso vai dar autorresponsabilidade, que é a capacidade de desenvolver uma autonomia cada vez mais evoluída. Entender que informação é diferente de conhecimento. A informação é tudo que você recebe do outro. E o conhecimento é tudo que você transforma a partir do que você ouve, do que você percebe
e do que você está inserido naquele ambiente. Então, o exercício de aprender a acreditar está intimamente ligado a você resolver 2 problemas crônicos do ser humano. Nós somos incuráveis em 2 pontos. A primeira é a vida que inevitavelmente morre. Todos nós nascemos com a marca do entendimento de que uma hora tudo isso vai cessar e nós não estaremos mais aqui. E aí Pedro Demo conclui que não somente pensar na morte, mas ele sugere que em todo o tempo nós também perguntamos: será mesmo que a morte é apenas o fim? Então, entre a vida e a morte, existe um intervalo que você terá que dar conta. E a esse nome eu estou dando de autonomia. Eu estou dando, então, esse nome de autorresponsabilidade, que é o papel da existência humana. Então, que nesta semana você se desafie a viver uma vida mais autêntica, a viver uma vida com mais responsabilidade, a tomar as suas próprias decisões e abandonar um pouquinho a escravidão de estar o tempo todo dependendo que alguém diga o que você deve fazer. Então, para viver, é preciso aprender. E é por isso que eu aconselho você a procurar esse livro, Saber Pensar, de Pedro Demo, e iniciar, se ainda não começou, essa trajetória de autoconhecimento. Um grande abraço para você.